Naquela manhã, o homem que mandou a segurança expulsar a própria esposa do hotel sorria com a tranquilidade de quem acreditava controlar absolutamente tudo. Ele tinha certeza de que aquele seria o dia mais importante da sua carreira. O que sequer imaginava era que, antes do almoço, descobriria uma verdade capaz de destruir seu orgulho, colocar toda a sua fortuna em risco e fazer cada pessoa presente compreender quem era a verdadeira dona daquele império. Mas, antes que essa verdade viesse à tona, Beatriz precisaria suportar a maior humilhação da sua vida. O Hotel Imperial Palace dominava a paisagem da Avenida Paulista, em São Paulo. O edifício de vidro refletia o brilho do sol da manhã como um espelho gigantesco, enquanto carros importados paravam diante da entrada principal para deixar empresários, autoridades e celebridades. Funcionários circulavam pelo saguão com precisão quase coreografada. Cada recepcionista, mensageiro, gerente e camareira sabia exatamente o que fazer para manter a imagem impecável do hotel mais luxuoso da cidade. Um táxi amarelo estacionou suavemente diante do tapete vermelho, a porta traseira se abriu. Uma mulher desceu calmamente. Vestia um elegante sobretudo bege, sapatos de salto discretos e carregava apenas uma pequena bolsa preta. Os cabelos escuros estavam presos de forma simples, e a maquiagem era quase imperceptível. Ela não precisava chamar atenção. Sua presença transmitia uma serenidade difícil de explicar. Era Beatriz Salazar. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos observando a fachada do hotel. 3 dias. Já fazia exatamente 3 dias desde a última discussão com Rafael, 3 dias sem telefonemas, 3 dias sem qualquer resposta. 3 dias tentando acreditar que o homem com quem dividira 6 anos de casamento ainda guardava alguma lembrança daquele rapaz determinado e humilde por quem havia se apaixonado. A conversa daquela manhã seria definitiva. Ela não pretendia discutir, não pretendia implorar, só queria conversar. Respirou fundo e caminhou em direção à entrada principal, mas assim que pisou sobre o tapete vermelho, 2 seguranças uniformizados se posicionaram diante dela. Bom dia, Dona Beatriz, ela respondeu com um sorriso educado. Bom dia. Tentou continuar andando, um deles estendeu discretamente o braço. Desculpe, senhora, a senhora não pode entrar, Beatriz franziu a testa. Como assim? O outro segurança evitou encará-la. Recebemos ordens para impedir sua entrada. Durante alguns segundos ela acreditou que fosse apenas um mal-entendido. Deve haver algum engano, os 2 trocaram olhares constrangidos. Não, senhora. Ela respirou lentamente. Eu trabalho aqui há anos, nós sabemos. Então o que está acontecendo? O segurança engoliu em seco antes de responder. A ordem veio diretamente do diretor-geral, aquelas palavras apertaram seu peito. Diretor-geral, Rafael, seu marido. Ela permaneceu em silêncio por alguns instantes. Talvez alguém tivesse entendido errado. Talvez Rafael nem soubesse daquilo. Foi então que ouviu o som das portas principais se abrindo. Uma comitiva de executivos descia a escadaria do saguão. No centro caminhava Rafael Andrade, terno azul marinho impecável, gravata prata, sapatos perfeitamente engraxados. A postura firme de alguém acostumado a ser obedecido. Investidores estrangeiros conversavam animadamente ao seu redor enquanto assessores registravam tudo em tablets. Rafael levantou os olhos, os olhares dos 2 se encontraram. Por um instante, Beatriz acreditou que ele sorriria, que viria até ela, que tudo terminaria com uma explicação. Mas aconteceu exatamente o contrário, seu rosto endureceu, ela caminhou lentamente até parar diante dela. O que você está fazendo aqui? A voz era tão fria que até os seguranças baixaram os olhos. Beatriz respirou fundo. Nós precisamos conversar. Agora não. São só alguns minutos. Eze balançou a cabeça. Estou ocupado. É importante. Rafael lançou um rápido olhar para os investidores que aguardavam alguns metros atrás. Meu trabalho também é. Ela tentou manter a calma. Rafael. Ele a interrompeu. Não faça uma cena. Aquela frase doeu mais do que ela imaginava. Ela nunca fizera escândalos, sempre proteger o casamento. Sempre preservar a imagem dele, sempre estiver ao seu lado. Mesmo quando ninguém acreditava que aquele hotel poderia se transformar em referência nacional. As lembranças começaram a invadir sua mente aos primeiros anos. As madrugadas revisando planilhas, as reformas intermináveis, as dificuldades financeiras, as negociações fracassadas. As vezes em que ela desistira dos próprios projetos para ajudá-lo, tudo parecia pertencer a outra vida. Eu só quero conversar. Rafael cruzou os braços. Nós não temos mais nada para conversar. A frase caiu como um golpe. Os funcionários fingiam trabalhar, mas todos ouviam.
Recepcionistas, mensageiros, camareiras, gerentes, ninguém ousava interferir. Beatriz olhou novamente para o marido. Ela já não reconhecia aquele homem, parecia um estranho frio. Nesse instante surgiu uma mulher de cabelos loiros impecavelmente penteados. Vestia um conjunto branco de grife e caminhava com uma confiança exagerada. Era Camila, a nova diretora de Relações Institucionais do hotel. Desde que ela chegara, Rafael começara a mudar. As reuniões fora do expediente se multiplicaram. Os jantares de negócios passaram a ser frequentes. As ligações de madrugada também. Beatriz nunca encontrara provas de uma traição. Mas algumas verdades não precisam de provas. Elas simplesmente aparecem no comportamento das pessoas. Camila aproximou-se sorrindo. Sem qualquer constrangimento, segurou o braço de Rafael. Amor, os investidores já estão esperando. O mundo pareceu parar, não foi exatamente a palavra que machucou Beatriz, foi o fato de Rafael não fazer absolutamente nada para corrigir aquilo. Não retirou o braço, não desmentiu, não demonstrou qualquer desconforto. Permaneceu imóvel, como se tudo fosse perfeitamente normal. Ao redor, cochichos começaram a surgir, alguns funcionários trocaram olhares. Outros fingiram organizar documentos apenas para esconder o constrangimento. Beatriz sustentou o olhar do marido. Esperava apenas uma explicação, uma única, mas Rafael falou com absoluta indiferença. Você deveria ter ficado em casa, ela respondeu com firmeza. Eu não vim por ciúmes. Então veio por quê? Porque ainda sou sua esposa. Rafael soltou uma pequena risada carregada de desprezo. Isso não significa que você pode aparecer onde quiser. Ela fechou os olhos por um instante. Não iria chorar, muito menos diante de todos. Aprender há muito tempo que lágrimas jamais convencem alguém que decidiu deixar de ouvir. Rafael levantou discretamente a mão em direção ao chefe da segurança. Tirem ela daqui. Os seguranças permaneceram imóveis. Nenhum deles queria tocar em Beatriz. Eles a conheciam, sabiam como ela tratava cada funcionário, conheciam as histórias de empregados que receberam ajuda quando um filho ficou doente. Lembravam que ela conhecia o nome de praticamente todos os colaboradores do hotel, até dos jardineiros recém-contratados. Um dos seguranças respirou fundo. Dona Beatriz, ela ergueu a mão delicadamente. Não precisa. Olhou mais uma vez para Rafael. Você tem certeza absoluta do que está fazendo? Ele respondeu sem hesitar. Tenho. Ela permaneceu alguns segundos em que seu rosto, depois assentiu lentamente, um leve sorriso apareceu. Não era felicidade, era a expressão de alguém que acabara de compreender que já não existia nada para salvar. Tudo bem, virou-se. Começou a caminhar lentamente em direção à saída. Cada passo ecoava pelo piso de mármore do enorme saguão. Atrás da recepção, um senhor de cabelos completamente brancos observava toda a cena com profunda angústia. Era seu Ernesto, o funcionário mais antigo do hotel, trabalhava ali havia mais de 30 anos. Conhecera 3 administrações diferentes. Sabia praticamente cada história escondida entre aquelas paredes e conhecia um segredo que Rafael nunca se interessara em descobrir. Seu Ernesto deu um passo à frente. Senhor Rafael, acho que o senhor deveria. Rafael nem permitiu que ele terminasse. Não se meta no que não lhe diz respeito. O velho recepcionista ficou em silêncio, mas a preocupação estampada em seu rosto dizia tudo. Ele sabia que aquela decisão teria consequências impossíveis de reparar. Do lado de fora, uma leve brisa balançou os cabelos de Beatriz. Ela parou por alguns segundos diante do hotel, ergueu os olhos para o enorme edifício de vidro. Seu olhar percorreu lentamente cada andar, cada janela, cada detalhe. Ela conhecia aquele lugar melhor do que qualquer pessoa. Muito melhor do que Rafael, porque existia uma história que ele jamais fizera questão de ouvir. Uma história escrita décadas antes de eles se conhecerem, uma história guardada dentro de um cofre, protegida por um documento assinado com tinta azul. Beatriz abriu lentamente sua bolsa, retirou um envelope lacrado. Observou-o por alguns segundos, depois guardou novamente sem dizer uma única palavra. Levantou a mão e chamou outro táxi. Assim que o carro começou a se afastar do hotel, seu celular tocou. Ela olhou para a tela. Um leve sorriso apareceu. Atendeu com absoluta tranquilidade. Sim. Aconteceu exatamente como imaginávamos. Do outro lado da ligação, ouviu apenas uma frase. Então chegou a hora de todos descobrirem quem é a verdadeira proprietária do Imperial Palace. Beatriz fechou os olhos por um instante e, pela primeira vez, desde a humilhação que acabara de sofrer, compreendeu que a queda de Rafael Andrade tinha acabado de começar.
A assinatura que Rafael estava prestes a colocar naquele contrato poderia transformá-lo em um dos empresários mais influentes do setor hoteleiro brasileiro. Ou deixá-lo sem absolutamente nada. O que ele ainda não sabia era que, enquanto os investidores aguardavam sua decisão, a mulher que acabara de ser humilhada diante de todos carregava o único documento capaz de interromper a negociação. Quando o nome verdadeiro da proprietária aparecesse na tela da sala de reuniões, ninguém voltaria a olhar para Rafael Andrade da mesma maneira. No salão executivo do Imperial Palace, o clima era solene. Uma enorme mesa de madeira escura ocupava o centro do ambiente. Ao redor dela estavam empresários brasileiros, representantes de fundos internacionais, advogados e consultores financeiros que tinham viajado até São Paulo para concluir uma operação avaliada em centenas de milhões de reais. Nas telas instaladas nas paredes, gráficos mostravam crescimento, projeções de ocupação e imagens de futuros empreendimentos em Brasília, Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis. O acordo permitiria transformar o Imperial Palace em uma rede nacional de hotéis de luxo. Rafael caminhava de um lado para o outro com a segurança de quem acreditava ter alcançado o ponto mais alto da própria vida, cumprimentava os convidados com firmeza, sorria para as câmaras da equipe de comunicação. Respondia a cada pergunta sem hesitação. Ao seu lado, Camila anotava informações em um tablet e o observava com uma admiração que parecia crescer a cada minuto. Senhores, começou Rafael, posicionando-se diante da tela principal, hoje damos início a uma nova etapa na história do Imperial Palace. As conversas cessaram. Todos voltaram a atenção para ele. Este hotel nasceu com a missão de se tornar uma referência de excelência. Agora estamos prontos para levar essa marca a outras regiões do Brasil e, futuramente, ao exterior. Com este investimento, vamos dobrar nossa presença no mercado e criar uma das maiores redes de hospitalidade de alto padrão do país. Alguns investidores assentiram, satisfeitos. Outros folheavam os relatórios com expressões de aprovação. Rafael sentia que aquele era o momento pelo qual trabalhara durante anos. Na sua cabeça, a cena de Beatriz sendo impedida de entrar já parecia um problema distante. Acreditava ter eliminado a única pessoa capaz de atrapalhar seu grande dia. Camila se aproximou discretamente. Você está indo muito bem, murmurou. Rafael lançou um olhar confiante. Eu disse que sairia tudo como planejado. Os advogados começaram a organizar as vias do contrato sobre a mesa, canetas foram distribuídas. Assistentes conferiram assinaturas digitais e documentos de identificação. Rafael puxou a cadeira principal e se preparou para se sentar. Foi então que um homem de cabelos completamente brancos levantou a mão. Era Richard Collins, representante de um fundo internacional com sede em Nova York e um dos principais responsáveis pela operação. Sr. Andrade, antes de iniciarmos as assinaturas, existe um último requisito. Rafael permaneceu sorrindo. Claro. Qual seria? Richard abriu uma pasta de couro, retirou algumas folhas e as colocou à sua frente. Nosso departamento jurídico exige a presença da acionista majoritária e proprietária legal do Imperial Palace. O sorriso de Rafael permaneceu em seu rosto por alguns segundos, depois desapareceu lentamente. Deve haver algum equívoco, Richard não alterou a expressão. Não há equívoco. Um dos advogados brasileiros da equipe estrangeira deslizou outra pasta sobre a mesa. De acordo com o registro empresarial e com os documentos patrimoniais vinculados ao imóvel, o senhor aparece como diretor executivo e administrador da operação. Rafael franziu a testa. Eu sou o responsável por este hotel há anos. Isso não está sendo questionado, respondeu o advogado. O que estamos verificando é a propriedade. Camila deixou o tablet sobre a mesa. Esses dados devem estar desatualizados. O advogado abriu uma das páginas e apontou uma data. Foram confirmados e atualizados há 2 semanas. Rafael pegou a documentação com rapidez. Leu a primeira página, depois a segunda, voltou à primeira. Seu nome aparecia claramente: Rafael Augusto Andrade, diretor executivo, administrador autorizado, representante operacional. Em nenhum ponto aparecia como proprietário. Ele sentiu um frio percorrer sua nuca. Isso é um erro administrativo. Richard cruzou as mãos sobre a mesa. Nossos advogados revisaram toda a documentação antes de viajarmos. Não poderíamos investir uma quantia dessa magnitude sem confirmar quem possui autoridade legal sobre o património. Outro investidor, sentado ao lado, completou. Nenhuma assinatura terá validade sem a aprovação formal da proprietária. O salão ficou completamente silencioso. Rafael percebeu que todos esperavam uma explicação. Endireitou a gravata, tentou manter a voz firme.
Dê-me alguns minutos, vou resolver isso imediatamente. Saiu da sala com passos rápidos. Camilo seguiu assim que as portas se fecharam. O que está acontecendo? Eu não sei, como assim, você não sabe? Rafael continuou andando pelo corredor. Este hotel sempre esteve sob minha administração. Administração não é propriedade. Rafael parou bruscamente. Aquelas palavras despertaram uma lembrança que vinha evitando havia anos. Arthur Salazar, avô de Beatriz, fundador do Imperial Palace. Rafael se lembrou do velho sentado à cabeceira da mesa durante o jantar de casamento. Naquela noite, Arthur tentara falar sobre o futuro do hotel. Mas Rafael estava ocupado demais cumprimentando convidados, atendendo empresários e comemorando a ascensão social que aquele casamento representava. Antes de ir embora, o idoso segurara seu braço e dissera: "O que realmente importa já está protegido." Na época, Rafael acreditou que ele falava do casamento, agora começava a temer que a frase tivesse outro significado. Camila observou seu rosto. "Você sabe de alguma coisa?" "Não, tem certeza." Rafael passou a mão pelos cabelos. "Beatriz nunca falou nada sobre ser proprietária." "Talvez você nunca tenha perguntado." Ed lançou um olhar irritado. "Não comece. Eu só estou tentando entender. Então me deixe pensar." Enquanto isso, no último andar do hotel, seu Ernesto havia-se trancado em uma pequena sala atrás da recepção executiva. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone e ligou para Beatriz. Ela atendeu no segundo toque. "Seu Ernesto." "Dona Beatriz", começou. "Eu imaginei." O velho respirou fundo. "Eles descobriram que o Sr. Rafael não aparece como proprietário." Os investidores começaram a fazer perguntas. "Ele está completamente perdido." Beatriz observava o hotel pela janela de um escritório localizado a algumas quadras dali. Sobre a mesa à sua frente estavam a pasta azul, o envelope lacrado e vários documentos cuidadosamente organizados. "Ainda não conte nada a ele." "A senhora tem certeza?" "Tenho." "Ele pode tentar alterar alguma coisa." "Não pode. O fideicomisso está protegido." Seu Ernesto permaneceu em silêncio. Conhecia Beatriz desde que ela era adolescente. Lembrava-se de quando Arthur Salazar a levava de setor em setor para ensinar como o hotel realmente funcionava. O fundador nunca começava uma visita pelos escritórios da diretoria. Começava pela cozinha, depois passava pela lavanderia, pela manutenção, pela segurança e pelos quartos ocupados pelos funcionários de plantão. Ela fazia Beatriz conversar com cozinheiros, camareiras, recepcionistas e carregadores. "Quem herdar este hotel", dizia, "precisa aprender a proteger as pessoas antes de proteger o lucro." Beatriz nunca esqueceu aquelas palavras, por isso sabia o nome dos empregados. Por isso acompanhava discretamente as famílias que enfrentavam dificuldades. Por isso pagar o tratamento do filho de uma camareira sem permitir que ninguém revelasse sua identidade. Por isso ajudar um mensageiro a concluir a faculdade. E por isso tantos trabalhadores a respeitavam, mesmo sem conhecer toda a verdade sobre ela. "Dona Beatriz", disse seu Ernesto, "o seu avô sempre soube que esse dia poderia chegar." "Eu também sabia. E mesmo assim a senhora esperou." Beatriz desviou os olhos para a pasta azul. "Eu ainda acreditava que Rafael podia se lembrar de quem era." "E agora?" Ela permaneceu alguns segundos em silêncio. "Agora ele terá de lidar com quem decidiu se tornar." A ligação terminou. No corredor da área executiva, Rafael descava para seu advogado particular enquanto andava de um lado para o outro. A ligação foi atendida. "Dr. Marcelo, preciso que venha ao hotel imediatamente." "O que aconteceu?" "Os investidores encontraram uma inconsistência nos registros de propriedade." Houve uma pausa do outro lado. "Não é uma inconsistência." Rafael parou de andar. "Como assim?" "Eu revisei os documentos depois que você me enviou a minuta da operação." "E por que não falou nada antes?" "Tentei falar ontem." "Você mandou sua secretária dizer que estava ocupado." Rafael apertou o telefone com força. "Então fale agora." O advogado respirou profundamente. "Legalmente, você nunca foi dono do Imperial Palace." As pernas de Rafael pareceram perder a força. Cel se apoiou na parede. "Isso é impossível." "Não é. Eu administro este hotel há 6 anos. Você foi nomeado diretor executivo por autorização da proprietária." "Qual proprietária?" O silêncio que veio em seguida pareceu durar uma eternidade. "Beatriz Salazar." Rafael fechou os olhos. "Não. Existe um fideicomisso familiar criado por Arthur Salazar. O hotel, o terreno, a marca e os principais ativos foram transferidos para esse instrumento patrimonial há décadas. E quem controla o fideicomisso?" "Beatriz." "Isso não pode ser verdade. Está registrado em cartório, no contrato social, na matrícula do imóvel e em documentos sucessórios. Não existe qualquer dúvida jurídica."
Rafael sentiu o coração bater com violência. Por que eu nunca soube? A resposta do advogado veio sem hesitação. Talvez porque nunca tenha perguntado, a ligação terminou, Rafael permaneceu imóvel, encarando a tela do celular, durante anos acreditara que tudo ali lhe pertencia ao saguão aos quartos. Os restaurantes, as suítes presidenciais, a reputação, o prestígio, o poder. Acreditara que as decisões finais eram suas porque ocupava o maior escritório e assinava os relatórios mais importantes. Nunca imaginou que administrava um património pertencente inteiramente à mulher que acabara de expulsar. Camila se aproximou. E então? Rafael levantou lentamente o rosto. O hotel não é meu. Ela soltou uma risada nervosa. Para com isso. De quem é? Ele demorou para responder. Da Beatriz, o rosto de Camila perdeu a cor. Da mulher que você acabou de mandar os seguranças colocarem para fora? Rafael não respondeu nem precisava. Camila se afastou alguns passos, pela primeira vez percebeu que o homem ao qual se aproximara por ambição talvez não controlasse nada. Nesse momento, um assistente surgiu no corredor quase correndo. Senhor Rafael. O que foi? Os investidores estão pedindo a presença imediata da proprietária. Diga que ela chegará em alguns minutos. O assistente hesitou. Existe outro problema. Que problema? A Sra. Beatriz acabou de enviar uma comunicação oficial. Rafael sentiu o estômago se contrair. O rapaz estendeu um tablet. Na tela havia apenas uma mensagem. Nenhum contrato envolvendo o Hotel Imperial Palace, sua marca, seus imóveis ou ativos poderá ser assinado sem minha autorização expressa. Considerem a reunião suspensa até nova avaliação. Abaixo aparecia a assinatura digital de Beatriz Salazar, validada pelo setor jurídico e acompanhada de um certificado emitido pelo cartório responsável pelo fideicomisso. Rafael releu a mensagem. Uma vez, duas, três. Isso pode ser contestado? O assistente balançou a cabeça. Os advogados já confirmaram. É totalmente válido. Dentro da sala, os consultores jurídicos verificaram a autenticidade dos arquivos em poucos segundos. Richard Collins fechou lentamente sua pasta. Senhores, diante da ausência de autorização da proprietária, a reunião está oficialmente suspensa. As cadeiras começaram a se mover. Investidores se levantaram. Alguns falavam em voz baixa. Outros observavam Rafael através da porta de vidro com evidente desapontamento. O acordo que ele acreditava estar prestes a celebrar começava a desaparecer diante dos seus olhos. Camila deu mais um passo para trás. Rafael entrou no salão, mas ninguém lhe ofereceu explicações. Já não era ele quem dava as ordens, já não era ele quem controlava a negociação, já não era ele quem ocupava o centro das atenções. Permanecia imóvel entre executivos, advogados e assistentes, sentindo o império que julgava possuir desmoronar ao redor. Mas o pior ainda estava por vir. No andar térreo, seu Ernesto recebeu uma mensagem no celular. Leu cada palavra e ergueu lentamente os olhos para o elevador privativo. As portas haviam acabado de se fechar no último andar. Dentro da cabine, alguém segurava uma pasta azul de couro, o testamento original de Artur Salazar e uma decisão que mudaria para sempre o destino de Rafael Andrade no painel. Os números começaram a diminuir. 17, 16, Quincy O, elevador descia em direção ao saguão E. Quando aquelas portas se abrissem, todos finalmente descobririam que o verdadeiro poder do Imperial Palace nunca estivera nas mãos de Rafael. Quando as portas do elevador começaram a se abrir, ninguém no saguão imaginava que os minutos seguintes mudariam para sempre a história do Imperial Palace. Homem que havia ordenado a expulsão da própria esposa diante de funcionários, hóspedes e investidores estava prestes a descobrir que o verdadeiro poder nunca estivera em suas mãos. E o mais doloroso era que já não existia documento, justificativa ou pedido de perdão capaz de apagar o que ele havia feito. Um silêncio profundo tomou conta do saguão. Os recepcionistas pararam de fingir que organizavam papéis. Os mensageiros permaneceram imóveis junto às malas dos hóspedes. Até algumas pessoas que passavam pelo local diminuíram o passo ao perceber que algo importante estava prestes a acontecer. As portas metálicas se abriram completamente. Beatriz saiu do elevador com passos firmes. Vestia o mesmo sobretudo bege com que havia sido expulsa menos de uma hora antes. No entanto, agora carregava nas mãos uma elegante pasta azul de couro. Não caminhava com pressa, não demonstrava raiva. Não precisava livar a voz nem exigir atenção. A serenidade em seu rosto era suficiente para fazer todos abrirem espaço. Ao lado dela seguiam dois advogados. Uma tabeliã e um homem de cabelos grisalhos que muitos funcionários mais antigos reconheceram imediatamente.
Henrique Salazar, advogado da família, havia mais de 30 anos. Ele estivera ao lado de Artur Salazar desde a fundação do hotel e conhecia cada cláusula criada para proteger o património da família. Seu Ernesto, atrás do balcão da recepção, deixou escapar um pequeno sorriso, sabia que aquele momento chegaria. Um a um, os funcionários começaram a se endireitar. Alguns inclinaram discretamente a cabeça. Outros apenas acompanharam Beatriz com os olhos, emocionados. Ela os cumprimentou com a mesma delicadeza de sempre. Como se não tivesse acabado de ser humilhada naquele mesmo lugar, Rafael saiu da sala de reuniões ao perceber o movimento no andar térreo. Quando a viu, sentiu uma mistura de alívio e desespero. Por um segundo, acreditou que ainda poderia resolver tudo, desceu os últimos degraus rapidamente e caminhou até ela. Beatriz, nós precisamos conversar. Ela parou e olhou diretamente para ele. Foi exatamente o que eu tentei fazer quando cheguei. Rafael abaixou os olhos por um instante. A frase atingiu um lugar que nenhuma acusação poderia alcançar. Eu não sabia de nada disso. Você não sabia que eu era proprietária do hotel? Não. E isso teria mudado a forma como você me tratou? Ele ficou em silêncio. Beatriz observou seu rosto com tristeza. Então o problema não é você não saber quem era a dona. O problema é acreditar que uma mulher sem poder merecia ser humilhada. Rafael abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Camila apareceu atrás dele. Seu rosto estava pálido e a segurança que demonstrava pouco antes havia desaparecido. Senhora Beatriz, eu tenho certeza de que tudo isso foi um grande mal-entendido. Beatriz voltou os olhos para ela. Eu não tenho nada contra você, Camila. A mulher pareceu surpresa. Não tem? Cada pessoa escolhe o papel que deseja desempenhar na vida. Você fez as suas escolhas. Agora terá de lidar com elas. Camila desviou o olhar. Henrique deu um passo à frente. Senhor Andrade, os investidores aguardam na sala principal. Rafael percebeu que o advogado já não o chamava de diretor. Aquele pequeno detalhe foi suficiente para fazê-lo compreender que sua autoridade começava a desaparecer. Todos seguiram em direção ao salão executivo. Quando Beatriz entrou, Richard Collins foi o primeiro a se levantar logo depois. Todos os outros investidores fizeram o mesmo. Senhora Salazar, disse ele, aproximando-se. Finalmente é um prazer conhecer a proprietária do Imperial Palace. Rafael sentiu cada palavra atingir seu orgulho. Beatriz apertou a mão do empresário. Obrigada por aguardarem. A tabeliã colocou a pasta azul sobre a mesa. Com extremo cuidado, retirou os documentos protegidos por capas transparentes. O primeiro levava a assinatura de Artur Salazar. O segundo descrevia o funcionamento do fideicomisso familiar. O terceiro era a escritura original do terreno e do edifício. Também havia registros da marca, participações societárias e atas antigas que confirmavam a transferência integral do património. Henrique ficou de pé diante da mesa. Há 30 anos, o Sr. Artur Salazar criou um fideicomisso irrevogável com a finalidade de proteger o Imperial Palace de disputas familiares, decisões impulsivas e administrações que colocassem o lucro acima da continuidade do negócio. Os advogados estrangeiros começaram a examinar os papéis. Henrique continuou. A única beneficiária e controladora designada foi sua neta, Beatriz Salazar. Após o falecimento do fundador, ela passou a exercer todos os direitos de propriedade sobre o hotel, a marca e os ativos vinculados. Um dos advogados ajustou os óculos e conferiu os selos. Outro comparou os registros digitais com os documentos físicos. Depois de alguns minutos, o responsável jurídico da operação ergueu os olhos. Está tudo perfeitamente registrado e em vigor. Não existe qualquer dúvida quanto à propriedade. O salão permaneceu em silêncio. Rafael respirava com dificuldade. Durante 6 anos, administrar o Imperial Palace, acreditando ser o dono absoluto. Nunca perguntara sobre a origem do património, nunca lera os documentos antigos, nunca se interessara pelas histórias que Artur tentava contar. Apenas presumira que o casamento lhe dava direito a tudo. Confundir a confiança com posse e a oportunidade com poder. Beatriz colocou as mãos sobre a mesa. Meu avô sempre dizia que um hotel não é construído com mármore, lustres ou dinheiro. Todos voltaram a atenção para ela. Ele dizia que um hotel é construído por pessoas. Pela camareira que percebe quando um hóspede precisa de ajuda. Pelo cozinheiro que chega antes do amanhecer. Pelo segurança que permanece em pé durante horas. Pelo recepcionista que mantém a calma mesmo quando é tratado com desrespeito. Seu olhar percorreu o salão. Foi por isso que ele me ensinou a conhecer cada setor antes de conhecer a diretoria. Alguns funcionários observavam através das portas de vidro. Beatriz continuou.
Eu sei quem precisou faltar porque o filho estava internado. Sei quem perdeu um familiar. Sei quem queria estudar, mas não tinha condições de pagar uma faculdade. Sei quem trabalhou aqui por décadas sem jamais receber um agradecimento público. Seu Ernesto abaixou a cabeça, emocionado. Muitos começaram a compreender naquele instante de onde haviam vindo ajudas anônimas recebidas ao longo dos anos. O tratamento médico, a bolsa de estudos ou o adiantamento inesperado, a cesta enviada durante uma doença. Beatriz estivera por trás de tudo. Ela então voltou os olhos para Rafael. Não havia ódio em sua expressão, apenas decepção. Eu nunca escondi a propriedade deste hotel para enganar você. Rafael levantou lentamente o rosto. Então por que nunca me contou? Porque eu acreditava que construiríamos uma vida juntos. Queria que este lugar fosse nosso lar, não uma disputa de poder. Dei a você liberdade para administrar porque confiei na sua capacidade. Ela respirou fundo. Mas você confundiu o privilégio de liderar com o direito de humilhar quem julgava inferior. Rafael sentiu um nó na garganta. Beatriz continuou. Hoje você descobriu que a primeira pessoa que tratou como se não tivesse valor era justamente quem mais havia confiado em você. Ela lhe deu um passo à frente. Beatriz, eu errei. Ela não respondeu imediatamente. Eu estava sob pressão. Os investidores estavam chegando. Você apareceu sem avisar e... Não tente transformar sua escolha em consequência da minha presença. Rafael parou. Eu posso consertar isso. Não pode. Me dê uma chance. Beatriz o encarou por alguns segundos. Você sabe quando nosso casamento terminou? Ele permaneceu imóvel. Não foi quando Camila começou a aparecer nas nossas conversas. Não foi quando você passou a chegar de madrugada. Nem quando deixou de me ouvir, a voz dela ficou mais baixa. Terminou quando você olhou para dois seguranças e ordenou que me expulsassem, sabendo que eu era sua esposa. Os olhos de Rafael começaram a se encher de lágrimas. Naquele momento, você não tirou apenas meu acesso ao hotel. Tirou o último respeito que eu ainda tinha por você. Camila observava tudo do fundo da sala. Pela primeira vez, parecia compreender que não havia qualquer espaço para ela naquela história. Richard Collins quebrou o silêncio. Senhora Salazar, nossa proposta continua disponível, desde que a senhora queira prosseguir. Beatriz olhou para os contratos sobre a mesa. Depois fechou lentamente a pasta azul. Eu aceitarei continuar as negociações. Rafael ergueu os olhos, surpreso. Mas Beatriz ainda não havia terminado. Com novas condições, Richard assentiu. Estamos ouvindo. Nenhum funcionário será demitido durante a expansão. Um fundo permanente será criado para apoiar as famílias dos colaboradores. Parte dos lucros será destinada à formação profissional da equipe. Ela fez uma pausa. E o próximo diretor-geral será escolhido por sua integridade antes de ser avaliado por seus resultados financeiros. Os investidores trocaram olhares. Richard sorriu. Esse é exatamente o tipo de liderança com que desejamos nos associar. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Naquele instante, compreendeu que Beatriz não apenas assumiria o controle, ela também acabara de decidir que ele não faria parte do futuro do Imperial Palace. As palavras de Beatriz ainda ecoavam pela sala, quando um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Ninguém tentou contestar suas exigências, nenhum investidor demonstrou resistência. Muito pelo contrário. Os empresários trocavam olhares discretos, como se todos tivessem chegado à mesma conclusão ao mesmo tempo. Durante anos eles haviam negociado com executivos de todos os tipos. Homens brilhantes, agressivos, estrategistas implacáveis e especialistas em multiplicar lucros. Mas era raro encontrar alguém que colocasse pessoas acima de números sem abrir mão da competência. Richard Collins foi o primeiro a quebrar o silêncio. Senhora Salazar, em mais de 40 anos negociando no mercado internacional, aprendi que prédios podem ser reconstruídos, marcas podem ser reposicionadas e empresas podem ser recuperadas. Mas liderança verdadeira é algo que não se compra. Ele fechou lentamente a pasta à sua frente. Hoje entendemos porque este hotel continua sendo uma referência. Não é apenas pela estrutura. É pelos valores que ele preservou. Outros investidores concordaram com pequenos gestos de cabeça. Um empresário brasileiro tomou a palavra. Nosso grupo aceita todas as condições apresentadas, a outro acrescentou. Inclusive acreditamos que elas fortalecem o investimento. Beatriz agradeceu com um sorriso discreto. Enquanto isso, Rafael permanecia imóvel no fundo da sala. Cada elogio dirigido à esposa fazia crescer dentro dele uma sensação difícil de suportar. Pela primeira vez em muitos anos, ninguém buscava sua aprovação, ninguém aguardava sua opinião. Ninguém perguntava o que ele pensava.
Ela havia deixado de ser o centro daquela reunião. Henrique aproximou alguns documentos da proprietária. Senhora Beatriz, basta sua assinatura para formalizarmos as novas cláusulas. Ela leu cada página com calma, sem pressa. Como Arthur Salazar havia-lhe ensinado, seu avô repetia constantemente: quem assina um documento sem compreender cada linha entrega o próprio destino nas mãos dos outros. Ela nunca esqueceu esse conselho. Depois de conferir cada cláusula, assinou os papéis. Um a um os demais investidores fizeram o mesmo. O acordo finalmente estava concluído. Mas agora era Beatriz quem ocupava a cadeira principal da mesa. Rafael observava tudo como um simples espectador. Aquilo parecia impossível. Durante anos ele imaginara que aquele lugar lhe pertencia. Agora percebia que jamais passara de um administrador temporário. Quando a última assinatura foi concluída, Richard levantou-se novamente. Parabéns, Senhora Salazar, todos aplaudiram. Não foi um aplauso exagerado, foi sincero, respeitoso. Reconhecendo a pessoa que realmente conduzira aquela empresa durante todos aqueles anos, mesmo permanecendo longe dos holofotes, Beatriz apenas agradeceu. Ela nunca gostara de chamar atenção para si. Preferia que o reconhecimento fosse direcionado ao trabalho coletivo. Mesmo assim, naquele momento compreendia que precisava assumir definitivamente a posição que durante tantos anos evitara ocupar. Depois que os investidores deixaram a sala para uma breve pausa, Rafael finalmente encontrou coragem para se aproximar. Os dois permaneceram frente a frente, pela primeira vez, sem qualquer plateia interessada em favorecer um dos lados. Sua voz saiu baixa. Eu nunca quis machucar você. Beatriz permaneceu em silêncio. Sei que minhas atitudes pareceram imperdoáveis, ela respondeu com tranquilidade. Não pareceram, Rafael, foram. Ela respirou profundamente. Eu me perdi. Sim, eu. Achei que precisava mostrar força o tempo todo. Ela o observava com atenção. E descobriu tarde demais que força e arrogância nunca foram a mesma coisa. Ela abaixou a cabeça. Quando começamos nossa vida juntos, eu realmente amava você. Aquela frase fez Beatriz fechar os olhos por alguns segundos, porque ela sabia que era verdade. No início, Rafael realmente a amava, ela também o amava. Recordou imediatamente do pequeno apartamento onde viveram antes de se mudarem para o hotel. Das pizzas divididas durante madrugadas de trabalho. Dos sonhos escritos em um velho caderno. Das promessas de nunca permitir que o dinheiro mudasse quem eles eram. Em algum momento, porém, tudo havia mudado, ao sucesso chegara, ao reconhecimento também. Pouco a pouco, Rafael começara a acreditar que era responsável sozinho por tudo aquilo. Homem humilde desaparecera. Em seu lugar surgira alguém que media o valor das pessoas pela posição que ocupavam. Beatriz abriu os olhos novamente. Você sabe qual foi o maior problema? Ele permaneceu em silêncio. Eu continuei acreditando naquele rapaz por muito mais tempo do que deveria. As palavras atravessaram Rafael como uma lâmina, porque eram verdadeiras. Ela nunca desistira dele. Foi ele quem desistira primeiro. Nesse instante, Camila entrou discretamente na sala. Seu rosto demonstrava vergonha. Ela caminhou até Beatriz. Posso dizer uma coisa? Beatriz fez um leve gesto afirmativo. Camila respirou fundo. Eu não sabia de toda essa história. Eu sei. Também não sabia que vocês ainda tentavam salvar o casamento. Beatriz permaneceu ouvindo. Quando aceitei trabalhar aqui, Rafael dizia que vocês praticamente não tinham mais relação. Ela sorriu com tristeza. Talvez ele realmente acreditasse nisso. Camila baixou a cabeça. Quero pedir desculpas. As desculpas mais importantes não são para mim. Ela levantou os olhos. São para você mesma. Camila demonstrou surpresa. Para mim? Porque um dia vai perceber que aceitou participar de algo que diminuiu quem você realmente é. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não respondeu, apenas saiu da sala lentamente. Rafael acompanhou sua saída em silêncio. Pela primeira vez percebeu que todas as escolhas feitas nos últimos meses começavam a revelar suas consequências. Nenhuma delas podia mais ser desfeita. Algumas horas depois, o hotel voltou gradualmente à rotina. Os hóspedes circulavam normalmente. As reservas continuavam chegando. As equipes trabalhavam como sempre. Mas havia algo diferente no ambiente. Uma sensação de leveza. Os funcionários sorriam mais, conversavam discretamente pelos corredores. A notícia já havia percorrido praticamente todos os setores. A verdadeira dona do Imperial Palace era Beatriz. E ela havia acabado de impedir demissões que pareciam inevitáveis. Na cozinha, cozinheiros comemoravam discretamente, na lavanderia.
Funcionárias comentavam emocionadas que finalmente entendiam quem sempre enviava ajuda quando alguma família enfrentava dificuldades. Na manutenção, um técnico lembrava do dia em que recebeu recursos para concluir um curso profissionalizante. Todos acreditavam que aqueles gestos vinham de algum programa interno. Agora descobriam que durante anos tinham sido iniciativas pessoais de Beatriz. Seu Ernesto caminhava lentamente pelos corredores observando cada reação. Ao encontrá-la próxima ao jardim interno, sorriu. Seu avô teria muito orgulho da senhora. Beatriz olhou para as árvores que ele próprio plantara décadas antes. Eu só tentei honrar tudo o que ele me ensinou, o velho assentiu. E conseguiu. Ela permaneceu alguns instantes em silêncio, depois perguntou: O senhor acha que fui dura demais com o Rafael? Seu Ernesto pensou antes de responder. Não, ela voltou os olhos para ele. Às vezes ainda tenho essa dúvida. O velho sorriu com serenidade. A senhora não escolheu a humilhação, diz ele, e escolheu apenas não proteger mais as consequências das decisões que ele próprio tomou. Beatriz refletiu sobre aquelas palavras. Faziam sentido. Durante anos ela justificara comportamentos, silenciara diante de pequenas arrogâncias, acreditara que tudo melhoraria com o tempo. Mas o tempo sozinho nunca muda ninguém, apenas revela quem realmente somos. Enquanto isso, no antigo escritório da diretoria, Rafael permanecia sentado diante da mesa onde passara tantos anos. O ambiente parecia diferente. Não porque os móveis tivessem mudado, mas porque ele finalmente enxergava aquele lugar sem a ilusão de posse. Abriu lentamente uma gaveta, dentro havia fotografias antigas. Uma delas mostrava ele e Beatriz durante a inauguração de primeira ala reformada do hotel. Os dois sorriam. Vestiam roupas simples. Tinham olheiras profundas depois de semanas de trabalho, mas pareciam felizes. Rafael passou delicadamente os dedos sobre a fotografia. Tentou lembrar exatamente quando deixara de olhar para aquela mulher com admiração. Não conseguiu. Talvez não tivesse acontecido de uma vez, talvez tivesse sido aos poucos uma escolha pequena, após a outra, uma arrogância seguida de outra, uma desculpa depois da seguinte. Até chegar ao momento em que ordenou que os seguranças expulsassem justamente a pessoa que mais acreditara nele, sentiu um peso enorme no peito. Naquele instante compreendeu que perder o cargo era doloroso. Perder o hotel era devastador. Mas havia uma perda muito maior. Perdera a única pessoa que o amara antes do sucesso, antes do dinheiro e antes do poder, e essa era uma derrota que nenhum patrimônio seria capaz de reparar. Do lado de fora da janela, o fim da tarde começava a colorir o céu de São Paulo, sem que Rafael percebesse. Uma decisão definitiva já havia sido preparada por Beatriz. Uma decisão que encerraria não apenas sua trajetória como diretor do Imperial Palace, mas também o último vínculo que ainda existia entre os dois. Quando ela revelasse essa decisão diante de todos os funcionários na manhã seguinte, Rafael entenderia que algumas portas, depois de fechadas, nunca mais voltam a se abrir. Na manhã seguinte, o Hotel Imperial Palace amanheceu diferente. Os primeiros raios de sol atravessavam os enormes painéis de vidro da fachada enquanto funcionários chegavam para mais um dia de trabalho. Havia um clima incomum no ar. A notícia sobre tudo o que acontecera na véspera já havia se espalhado por praticamente todos os setores. Camareiras comentavam discretamente nos corredores. Recepcionistas conversavam em voz baixa atrás do balcão. Os mensageiros trocavam olhares curiosos. Ninguém falava por maldade. Todos apenas tentavam entender como o homem que parecia controlar tudo descobrira, em poucas horas, que jamais fora o verdadeiro dono do hotel. Pouco antes das 9 da manhã, um comunicado interno convocou todos os gestores e colaboradores disponíveis para o salão principal. O enorme espaço foi sendo ocupado lentamente. Beatriz entrou acompanhada de Henrique, da equipe jurídica e de seu Ernesto. Não havia ostentação. Nem seguranças abrindo caminho. Nem discursos preparados para impressionar. Ela apenas caminhou até à frente da sala. Esperou o silêncio se instalar. Sorriu para todos. Antes de qualquer coisa, obrigada aos funcionários se entreolharam. Obrigada por cuidarem deste hotel todos os dias. Alguns de vocês estão aqui há décadas. Outros chegaram há poucos meses. Mas todos ajudam a construir o Imperial Palace. Ela respirou profundamente. Meu avô sempre dizia que um prédio pode ser comprado. O respeito das pessoas não. Muitos sentiram os olhos se encherem de lágrimas. Beatriz continuou-se. Ontem foi um dia muito difícil para todos nós. Principalmente porque problemas pessoais acabaram acontecendo diante de funcionários e hóspedes. Isso nunca deveria ter acontecido. Ela fez uma pequena pausa.
Quero deixar claro que ninguém será responsabilizado por simplesmente cumprir ordens. Os dois seguranças que haviam impedido sua entrada abaixaram discretamente a cabeça. Beatriz olhou diretamente para eles. Vocês fizeram o trabalho de vocês. Os dois respiraram aliviados, depois ela voltou a falar para todos. Também quero comunicar oficialmente que nenhum colaborador perderá seu emprego em razão da nova expansão da empresa. O salão foi tomado por um murmúrio de surpresa. Alguns sorriram imediatamente. Outros apenas fecharam os olhos, aliviados. Ela prosseguiu. Além disso, será criado um fundo permanente de assistência às famílias dos funcionários, bolsas de estudo para seus filhos e programas de capacitação profissional para todos os setores. Desta vez os aplausos surgiram espontaneamente. Não eram aplausos para uma dona, eram aplausos para alguém que sempre estivera ao lado deles. Quando o silêncio voltou, Beatriz anunciou a última decisão. A partir de hoje, o cargo de diretor-geral ficará oficialmente vago. Um novo processo de seleção será iniciado. A escolha será baseada em competência, caráter, respeito às pessoas e compromisso com os valores desta empresa. Todos compreenderam o significado daquelas palavras. Rafael Andrade deixava oficialmente a direção do Imperial Palace. Nesse instante, ele entrou discretamente no salão. Não havia mais terno impecável nem expressão de autoridade. Apenas um homem carregando uma pequena caixa de papelão. Dentro dela estavam algumas fotografias, um relógio, uma caneta que ganhara do sogro anos antes e poucos objetos pessoais. Ele caminhou lentamente. Todos abriram espaço, ninguém o vaiou. Ninguém comemorou sua queda, o silêncio parecia muito mais pesado do que qualquer ofensa. Rafael parou diante de Beatriz e olhou para ela durante alguns segundos. Eu não espero que você me perdoe, ela permaneceu em silêncio. Só queria agradecer por tudo o que você fez por mim. Mesmo quando eu não merecia. Os olhos dele estavam marejados. Eu passei anos acreditando que construí tudo sozinho, sorriu com amargura. E só descobri ontem que a pessoa mais importante da minha vida caminhava ao meu lado o tempo inteiro. Enquanto eu olhava apenas para mim mesmo, Beatriz sentiu o coração a apertar. Não porque tivesse voltado a acreditar nele, mas porque finalmente enxergava o homem que um dia conhecera infelizmente, tarde demais. Ela respondeu com calma. Eu realmente espero que você encontre um caminho melhor daqui para frente. Rafael assentiu. Eu também. Ele olhou uma última vez para o salão, para os funcionários, para o hotel, para o lugar onde vivera os momentos mais importantes da própria vida, depois caminhou lentamente até a saída principal. Ao passar pela recepção, seu Ernesto o chamou. Senhor Rafael. Ele parou. O velho aproximou-se devagar. Posso lhe dizer uma última coisa? Rafael fez um pequeno gesto afirmativo. Seu Ernesto sorriu com serenidade. O senhor passou muito tempo acreditando que o maior património deste hotel eram os quartos, o prédio e os contratos. Fez uma breve pausa. Mas o verdadeiro património sempre foram as pessoas. Rafael abaixou a cabeça. Agora eu sei. O velho colocou delicadamente a mão sobre seu ombro. Espero que nunca mais esqueça. Sem dizer mais nada, Rafael atravessou a porta principal ao mesmo lugar onde poucas horas antes mandara expulsar a própria esposa. Agora era ele quem deixava o hotel, sozinho, sem motorista, sem assessores, sem aplausos. Apenas caminhando pela calçada movimentada da Avenida Paulista enquanto desaparecia entre as pessoas comuns que antes mal enxergava. Lá dentro, a rotina continuava, os hóspedes faziam check-in, as malas circulavam, o restaurante servia o café da manhã, as camareiras organizavam os quartos. A vida seguia. Beatriz caminhou lentamente pelo saguão, parou diante dos dois seguranças. Eles voltaram a pedir desculpas, ela sorriu. Eu já disse, vocês não têm nada a lamentar. Depois cumprimentou a equipe da recepção, conversou rapidamente com funcionários da limpeza. Perguntou pelo filho de uma colaboradora que estava se recuperando de uma cirurgia, lembrou o nome de um estagiário recém-contratado. Cumprimentou um jardineiro que trabalhava ali havia apenas 2 semanas, pequenos gestos. Mas eram justamente esses detalhes que faziam todos compreender quem ela realmente era. Seu Ernesto observava a cena à distância. Sorriu discretamente. Era exatamente assim que Arthur Salazar fazia. Naquele instante, ele teve a certeza de que o fundador escolhera a pessoa certa para proteger seu legado. Antes de subir para o escritório, Beatriz parou diante da grande fotografia do avô pendurada no saguão, olhou para ela por alguns segundos. Sorriu, quase como se ainda pudesse ouvir sua voz. Quem trata bem as pessoas nunca perde o que realmente importa.
Ela respirou fundo e seguiu em frente. O Imperial Palace continuaria crescendo, novos hotéis seriam construídos. Novos investidores chegariam, novos desafios apareceriam. Mas uma coisa jamais mudaria. Aquele império não seria lembrado pelo luxo das suítes, nem pelo brilho dos lustres de cristal. Seria lembrado porque uma mulher escolheu liderar com respeito quando tinha todos os motivos para agir com vingança, porque compreendeu que a autoridade sem humanidade não passa de arrogância. E porque provou, da forma mais dolorosa possível, que o verdadeiro poder nunca está no cargo que ocupamos, no dinheiro que possuímos ou na assinatura que colocamos em um contrato. O verdadeiro poder aparece na maneira como tratamos as pessoas quando acreditamos que elas não têm nada para nos oferecer em troca. Essa foi a lição que Rafael Andrade aprendeu tarde demais. No mesmo dia em que descobriu que havia expulsado do próprio hotel a única mulher que sempre fora sua verdadeira dona.